Boa tarde, a gente vai falar sobre as armas nucleares no mundo. Eu sou Pedro. Dandara e Bia. As armas nucleares, elas podem ser desenvolvidas com diversas potências. A unidade mais utilizada é a que correlaciona a quantidade de TNT, que produziria a mesma quantidade de energia da ogiva nuclear, quase sempre um último tonelada de TNT. As armas nucleares possuem um grande poder destrutivo. Quando as armas nucleares são utilizadas, ela libera 4 tipos de energia: ondas de choque, luz intensa, calor e radiação. A radiação, ela pode alastrar e contaminar muito além do local da explosão. E com isso ela pode causar lesões, queimaduras, aí que podem levar até a morte, e pode desenvolver doenças a longo O prazo. Brasil não possui nenhuma arma nuclear, contudo, é o único país onde os militares alugam o enriquecimento de urânio para o programa nuclear civil. Também é o único país onde estão desenvolvendo um submarino movido a energia nuclear. O Brasil também foi um dos principais patrocinadores do Tratado de Proibição de Armas Nucleares de 2017. Fique agora com o nosso primeiro entrevistado do dia. Boa noite, professor Foster. O senhor poderia nos contar um pouco da história dos armamentos nucleares? Bom, a história dos armamentos nucleares é um conflito difícil de se voltar. Começou, mais propriamente dizendo, no meio dos séculos XIX, mais ou menos, quando houve o início, entre aspas, do estudo da radioatividade, que é um cunho da química. Esse cunho foi estudado principalmente por célebres cientistas hoje conhecidos, como a famosa Marie Curie, ou então seu marido Pierre Curie, e outros cientistas também, como Henry Becquerel. Eles estudaram os princípios e as propriedades desse tipo de estudo e elucidaram para a gente. Porém, né, é claro, já era de noção básica naquele período que esse tipo de estudo é uma coisa extremamente perigosa, pois trata de radiação. E é de comum conhecimento de que isso é uma coisa extremamente perigosa. Com o passar do tempo, o estudo da radioatividade tornou-se uma coisa mais escassa, ainda que existindo. Porém, era mais difícil perceber cientistas pesquisando com isso com tempo, assim, sabe? Pesquisando bastante sobre isso. Mas, é claro, durante o período da pré-Segunda Guerra Mundial, deu início de novo ao tempo de importância, por assim falar, desse tipo de estudo. Foi com vários cientistas ao redor do mundo, mas principalmente cientistas alemães, que começaram a voltar nesse ponto da química. Um famoso acontecimento ficou entre 3 cientistas, sendo eles todos alemães: Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner. Estes que foram os primeiros cientistas na história do mundo a entrar em contato e observar primeiramente uma fissão de urânio, que é uma reação em cadeia extremamente importante para esse tipo de arma funcionar, ou melhor, alguns tipos dessa classificação, que são as armas nucleares, funcionarem. De fato, eles conseguiram observar, sim, a reação acontecendo. Porém, Otto Hahn e Fritz Strassmann, que foram os primeiros, né, os 2 primeiros a observar ali, propriamente dizendo, não entenderam muito bem como aquilo funcionava e como eles poderiam usar aquilo. Então, foi com o auxílio da alemã judaica Lise Meitner que eles entenderam e começaram a aplicar aquele estudo mesmo. Ela elucidou para eles como aquilo funcionaria e como aquilo poderia ser usado como arma. Só que, é claro, por ela ser uma mulher e ainda mais por ser judia, naquele momento é claro que ela acabaria havendo uma perseguição. Então, por isso, naquele momento, ela não ficou conhecida por esse estudo e foi Otto Hahn que, posteriormente, em 1944, mais ou menos, que ganhou o Prêmio Nobel por causa desse estudo da radioatividade, dessa fissão de urânio. É claro, né? Enfim. Depois de um tempo, a Segunda Guerra Mundial, dessa vez já um contexto de Segunda Guerra Mundial, uma Dinamarca ocupada por nazistas, o físico dinamarquês Niels Bohr já estava preocupado, né, com a ocupação, é claro, dos nazistas no seu país,
Mas foi com a visita em sua casa, em sua residência, de um cientista que fazia parte do comitê de cientistas alemães chamado Werner Heisenberg, que intimou o Niels Bohr para fazer parte desse comitê também. Porém, é claro, Bohr não queria. Então, ele acabou conseguindo fugir da Dinamarca e quando ele chegou nos Estados Unidos, que foi para onde ele fugiu, ele acabou entrando em contato com Albert Einstein, onde ele elucidou para Einstein a situação de que os alemães já tinham conhecimento sobre a fissão de urânio e que isso poderia ser uma coisa extremamente perigosa para o contexto da guerra naquele momento. Einstein, é claro, percebendo também a periculosidade desse evento, foi entrar em contato com o então presidente naquele momento, Franklin D. Roosevelt, que no caso ele avisou para o presidente Roosevelt quão aquilo era preocupante. Porém, o presidente Roosevelt, ao invés de tentar amenizar os estudos daquilo de alguma forma, humanizar o avanço daquele estudo da fissão de urânio para uma possível arma, foi aumentar o estímulo disso, criando o Projeto Manhattan, que foi o famoso Projeto Manhattan, onde juntou a maior parte de cientistas até hoje trabalhando num projeto só. E com isso deu início à era atômica, que foi a era onde os cientistas começaram, nesse Projeto Manhattan em específico, a trabalhar direto e apenas em produção desse tipo de arma, envolvendo essa fissão e outros estudos que seriam mais avançados posteriormente. Mas o primeiro teste mesmo, feito com esse tipo de arma, foi com o código, o projeto, a experiência Trinity. No deserto do Álamo Gordo, que é um lugar que fica no Novo México, foi lançado essa bomba chamada Trinity, que assombrou vários cientistas que estavam envolvidos no projeto e na experiência. Então, comandados, entre aspas, por Leo Szilard, que também era um cientista envolvido ali, eles levantaram um abaixo-assinado para entregar no gabinete do ainda então presidente, claro, Franklin D. Roosevelt, elucidando para ele que aquilo era uma situação extremamente perigosa e que as armas nucleares deveriam ser tratadas de maneira muito precavida para que não houvessem muitas baixas. Professor Foster, o senhor poderia nos responder a pergunta sobre como está a situação das armas nucleares no mundo? Bom, a situação das armas nucleares no mundo atualmente se dá de uma maneira meio complicada e adversa. Bom, atualmente existem cerca de 13.100 ogivas aproximadamente, de acordo com um estudo levantado pela Foundation of American Scientists, a FAS, que é uma organização, obviamente, dos Estados Unidos, que fez esse levantamento, essa pesquisa ao redor do mundo para saber quantas ogivas, quantas bombas, quantas armas nucleares ainda existiam no mundo. São 13.100 ogivas, como eu disse, e cerca de 91% dessas 13.100 ogivas estão na posse dos Estados Unidos e da Rússia, sendo 91% de 13.100 aproximadamente 2.000 mais ou menos. Desses 3.100, 9.600 dessas bombas estão disponíveis para mísseis submarinos, outros tipos de armamentos pesados nucleares. Enfim, os países que têm esse tipo de arma atualmente, eu não vou conseguir lembrar de qual aqui, mas, se eu não me engano, são 9, sendo eles Estados Unidos, Rússia, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, China. Eu não vou conseguir me lembrar de todos, mas é por ali mais ou menos. Então, a situação das bombas nucleares no mundo atualmente é complicada. Por mais que eu tenha dito antes que é umas situações tensas que acontecem no envolvimento dessas armas, seja mais escassa, ainda assim, por ser escassa, quando uma situação dessas realmente se torna uma coisa famosa, uma coisa que aparece nas mídias, as pessoas costumam ficar muito amedrontadas, e com razão, pois o mínimo uso desse tipo de arma atualmente pode significar o começo de uma guerra nuclear. E o começo de uma guerra nuclear, mínima que fosse, pode significar a extinção de muitas vidas por aí. Os acidentes nucleares históricos. O acidente de Chernobyl. O maior desastre nuclear histórico que aconteceu na Ucrânia dia 26 de abril de 1986. Quando um reator da usina apresentou problemas técnicos, liberando uma nuvem radioativa com 70 toneladas de urânio e 900 de grafite na atmosfera.
O acidente é responsável pela morte de mais de 2,4 milhões de pessoas nas proximidades e atingiu o nível 7, o mais grave na escala internacional de acidentes nucleares. Fique agora com o segundo entrevistado do dia. Boa noite, Dr. Fitzgerald. Boa noite. Será que para fins do nosso documentário o senhor poderia especificar para nós quais são os tipos de armas nucleares existentes? Basicamente, os armamentos nucleares eles são divididos em dois tipos, a bomba de fissão e a bomba de fusão. A bomba de fissão, mais conhecida como bomba atômica, ela funciona a partir do processo de fisão de um átomo enriquecido, como o de urânio, onde ele é transformado em vários mini-átomos, por assim dizer, e demais partículas subatômicas, em um processo em cadeia que causa um processo de destruição em massa. Um exemplo de bomba atômica é a Fat Man, utilizada em Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial no Japão. Ela tinha um potencial de destruição equivalente a 20 quilotons, ou então 20 mil toneladas de dinamite explodindo. A bomba de fusão, mais conhecida como bomba de hidrogênio, ou então bomba termonuclear, acho que você já pode ter ouvido falar, ela funciona a partir do processo de fusão, onde uma bomba de fissão, como uma bomba nuclear, que funciona a partir de urânio, é utilizada em seu interior, fazendo com que ela detone e libere vários isótopos de hidrogênio a uma quantidade assombrosa e em temperaturas escaldantes, fazendo com que uma área gigantesca seja afetada, deixando um rastro nuclear de destruição. Um exemplo de bomba termonuclear é a Tsar Bomb, produzida pela União Soviética durante o período da Guerra Fria. Ela tinha um potencial destrutivo assombroso de 50 megatons, ou então 50 milhões de toneladas de dinamite explodindo. Mas, Dr. Fitzgerald, e sobre o Tratado de Não Proliferação dessas armas? Bom, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou TNP, promulgado em 1967, estabelece que os países que detonaram a bomba atômica antes de 1º de janeiro de 1967 possuem o direito de possuírem armamento nuclear. Os demais países participantes da TNP possuem o direito de realizarem um enriquecimento de urânio apenas para fins pacíficos como geração de energia. Países não participantes de tal tratado, como Índia, Paquistão e Coreia do Norte, possuem tal armamento. E países como a Ucrânia e Israel, apesar de não confirmarem publicamente, possuem o desenvolvimento de tal arma dentro do seu território. O Tratado de Não Proliferação de Armamentos Nucleares, TPAN, promulgado em 27 de janeiro de 2021, estabelece a proibição de uso, ameaça de uso, aquisição, armazenamento e posse de qualquer tipo de armamento nuclear. Ele também proíbe o incentivo a produção e armazenamento de qualquer coisa que não esteja situada no tratado.